Lá em João, capítulo 20, do 26 até o 30, está escrito assim: 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos. Venham comigo aqui, eles se reuniram quando Jesus falou lá atrás e deu aquela bronca, falando da incredulidade e dureza do coração deles. Agora, 8 dias depois, aí diz: estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles, porque Tomé não estava no primeiro culto. No primeiro culto Tomé não foi, falhou. Já falamos sobre o culto que Tomé perdeu. Mas nesse agora Tomé estava com eles. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Já pensou, queridos, o assombro? Alguém está com as portas fechadas e ele passa assim, ó, sem precisar das portas, ele entra. Esse é Jesus. Ele não precisa de porta, ele é a porta. Sabe, então ele entra. Mas mesmo assim, sabendo da incredulidade de Tomé, ele vai falar. Ele diz: estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. O que nós podemos ler, queridos, na Bíblia é muito pouco diante da quantidade de milagres que Jesus fez. Mas pastor, como é muito pouco? Não é que seja muito pouco, é que é suficiente. Eu não creio que foram só esses cegos que estão na Bíblia que Jesus curou. Deve ter sido uma multidão de cegos. Eu não creio que não foram só alguns leprosos, talvez 11, que está na Bíblia, que Jesus curou. Eu acredito que foi uma multidão de leprosos. Mas não precisa repetir a mesma coisa, né? Então está registrado aquilo que foi necessário para o nosso conhecimento, como testemunho dele. Alô? Queridos, isso nos traz algumas lições. Quando nós vamos observar a dureza do coração do homem, que fez Moisés escrever da carta de divórcio, não porque Deus gostaria que isso fosse assim, mas porque o homem era tão duro, que Moisés fez isso.